Você vai levando a sua vida, mas sente que não está vivendo ela como deveria. Você pensa muito e sente pouco. Mas isso porque provavelmente você não está sabendo caminhar de mãos dadas às suas emoções. Eu sou o Arthur e hoje eu sou o seu guia nessa jornada de reconhecimento e de caminhada junto com o seu campo emocional, para que você pense menos e sinta mais. Bem, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde nós fazemos tratamentos coletivos a partir de um instrumento canalizado por mim que eu chamo, e no plano espiritual ele também é chamado de Mesa da Fraternidade de Gaia. Durante esse trabalho, neste vídeo, assim como em todos os outros desse tratamento, nós iremos trabalhar com as energias do tema do vídeo de hoje. Então, se você se identificou com esse vídeo, com o tema desse vídeo, tenha certeza de que ele é para você e você vai ser beneficiado com as energias que precisa nesse tratamento que a gente está realizando hoje com as energias da natureza. Esse vídeo ele vai consistir em duas partes, tá? A primeira delas vai ser uma parte onde eu vou explicar um pouco sobre cada uma das energias que a gente vai trabalhar no tratamento de hoje. Essas energias são energias provenientes de cristais e de plantas. Elas não foram definidas por mim, elas foram definidas pela espiritualidade, que coordena essa série de vídeos com relação ao tema de cada um deles e aos tratamentos. Eu simplesmente faço a leitura delas dentro desse instrumento. E na segunda parte desse vídeo vai ser uma parte onde a gente vai fazer um momento de concentração, onde eu e você vamos canalizar as energias para o seu corpo, ou melhor, os seus corpos, porque aqui a gente vai trabalhar a nível do corpo físico, a nível de corpo emocional, a nível de corpo mental e etérico também. Além disso, essa energia ela vai beneficiar o seu ambiente, ou seja, a sua residência, o seu local de trabalho, aquilo que precisar ser limpo, energizado, será, além dos seus corpos, os ambientes também. E, em terceiro lugar, você vai deixar um copo com água do seu lado durante essa mentalização. Nessa água vai conter esses elementos, essas energias também. E aí você vai tomar essa água 3 vezes, tá? Hoje, que você está assistindo o vídeo, não é necessário você beber a água, você vai bebê-la no primeiro dia, né? Se hoje é o dia 0, onde você está assistindo, primeiro dia você vai beber logo ao acordar, então deixa ela do lado da cama. Quando você acordar, você bebe uma parte, depois por mais 2 dias. Então, são 3 dias logo a acordar. Lembrando, tá? Os princípios energéticos aqui que a gente está trabalhando são provenientes das plantas e dos cristais, tá? Não significa que você tem que ir atrás desses cristais ou dessas plantas, tá? Você pode ir atrás deles? Pode. Mas eu sempre gosto de lembrar que, dependendo da planta que a gente vai utilizar, o seu princípio energético, que é isso que a gente está movimentando aqui, é isso que vai para o seu corpo, para o ambiente e para a sua água, pode acontecer que essa planta seja tóxica em algum outro nível, como, por exemplo, para fazer chás. Pode ser que você tenha alguma alergia, pode ser que exista alguma coisa que não permita que você utilize essa planta. Então, da mesma forma, os cristais, tá? Além de que alguns cristais aqui, eles são muito raros de achar. Enfim, existem N coisas, né, que podem estar relacionadas a isso. Então, só lembrando, não significa que você tem que ir atrás desses ingredientes, desses elementos, tá? As energias aqui, elas serão trabalhadas, serão direcionadas para você através de uma canalização de energia. Feito. Então, vamos ver quais são as energias que vieram hoje. Bom, primeiro, a primeira energia que veio foi da opala cereja, que é um cristal, né? É um irmão nosso do reino mineral. E aqui ele vai auxiliar pessoas inibidas, tá? Estimulando a espontaneidade, transparência e lealdade. Bom, o tema do vídeo de hoje é para pessoas que têm uma certa dificuldade de entrar em contato com o seu lado emocional, porque são pessoas que pensam muito, são pessoas que, por viverem muito nesse mundo abstrato dos pensamentos e sentirem pouco as suas emoções,
elas são pessoas mais inibidas, consequentemente, né? Então essa pedra aqui, esse cristal, ele vai auxiliar nisso, a tornar essa inibição em uma espontaneidade. Quando a gente esconde as nossas emoções de nós mesmos, nós também acabamos escondendo dos outros, porque nós somos capazes de, inclusive, mentir para nós mesmos, né? E é claro que entrar em contato com as nossas emoções de uma maneira um pouco mais profunda do que a gente está acostumado quando a gente fica muito no plano mental é algo assustador. É algo novo. E justamente por isso é assustador. Porque nós temos uma tendência a termos medo, receio, às vezes até pânico, de coisas desconhecidas. E para quem não está acostumado a lidar com o seu lado mais emocional, acaba sendo um caminho um pouco temeroso. Então, essas pessoas elas acabam se inibindo mais, porque elas se contraem mais. Elas têm muitos escudos, tanto para os outros quanto para elas. Possivelmente porque elas já tiveram algum trauma, né? Então, se você está escutando isso, talvez você já tenha tido algum trauma. Ah, Arthur, mas eu não tive nenhum trauma nesta encarnação, pelo menos. Pode ser que você tenha tido algum trauma em outra encarnação. Pode ser que o trauma que você teve nessa encarnação está associado também a outros traumas que você teve em outras encarnações. E isso tudo foi somando, foi somatizando e construindo quem você é hoje. Tá? E aí, é claro, mecanismos de defesa, né? Inconscientemente a gente acaba escondendo as nossas próprias emoções para que a gente não tenha que lidar com elas. Porque a gente vai se protegendo. A nossa mente, ela tem vários mecanismos de proteção, né? E esses mecanismos de proteção, eles vão sempre nos estimular, talvez, não sei se é bem essa palavra, estimular, mas eles vão ir nos guiando para lugares onde nós ficamos dentro de uma zona de conforto, né? Porque tudo aquilo que é desconhecido, eu não sei como é. Então mais vale eu ficar aqui, que eu conheço já o território, dentro do meu plano mental, que eu trabalho aqui a minha lógica, a minha racionalidade, e eu não desbrave novos locais, como as minhas emoções, meu plano emocional, este campo das emoções. Porque talvez lá tenha algo que eu não queira enxergar, porque lá talvez tenha algo que eu não saiba como lidar. Porque é um exercício novo. E quando a gente está em um novo exercício, e principalmente quando nós somos criança, bebês, e nós estamos aprendendo um novo movimento, nós não sabemos que músculo nós devemos mexer. Nós não sabemos como que nós devemos fazer aquela força para realizar aquela ação. Mas é tentativa e erro. E a gente vai testando e a gente vai aprendendo. Mas a gente, em determinadas fases da nossa vida, nós acabamos ficando muito nessa zona de conforto, porque é confortável, né, nesse sentido. Por mais que não seja uma situação boa, porque esse nome zona de conforto talvez nos cause até um desentendimento com como que a gente deveria perceber isso. Porque zona de conforto não significa que está confortável, significa que eu me sinto confortável ali. Mas é óbvio que existem outros cenários e outras zonas que eu posso desbravar que vão me trazer uma maior qualidade de vida. Só que eu prefiro ficar ali porque eu conheço. Eu sei como lidar com aquilo ali. Tá doendo, mas eu sei como lidar com aquela dor. Mas e agora se vem uma outra dor? E se eu descubro que na verdade aquilo que eu imaginava não é bem aquilo lá? Esse medo é que nos causa quando a gente está desbravando novas regiões, né? E a Opala Cereja que ela vai trabalhar nesse sentido. Porque a gente vai ter que se abrir, a gente vai ter que ser transparente, que é o que ela está pedindo aqui, através dessa energia. E para a gente ser transparente com os outros, ser mais espontâneo com os outros, nós devemos também sermos mais espontâneos conosco, né? Sermos mais transparentes conosco. Faz parte da jornada de autoconhecimento.
Porque a gente sempre vai descobrir um novo aspecto nosso, né? A evolução é uma descoberta de si mesmo. Então, eu preciso sair da zona de conforto para conseguir explorar novos lugares e conhecer novas coisas. E compreender melhor quem eu sou. Faz parte, né? Tanto é que a gente daí percebe as leis universais, né? Todas elas vão nos encaminhar para situações que a gente encare essas coisas que estão fora da nossa zona de conforto. E é por isso que às vezes a gente quer ficar ali, né, alojadinho na nossa zona de conforto, porque pode estar doendo, mas eu conheço aquela dor, eu sei onde é que ela está, eu sei o que ela é. Da forma como eu percebo, mas eu sei como ela é. Mas aí vem situações que vão nos tirando daquela zona de conforto, nos desalojando daquela concha. E isso é desconfortável, porque a gente começa a perceber que a vida vai nos mostrando que a gente tem que sair daquilo ali. E daí coisas vão nos parecendo um empecilho, quando na verdade elas estão querendo só nos tirar dessa zona de conforto, para que a gente consiga desbravar novas zonas, novas áreas internas nossas. Depois vem Sydney Rose, tá? Que é um floral, né? É uma energia vibracional de uma planta do sistema Bush australiano. E aqui o Sydney Rose ele vai nos convidar a sentir mais com o nosso coração, tá? E pensar menos, né? Viver menos nesse nível intelectual que a gente está acostumado quando a gente tem esse padrão de não conseguir sentir porque a gente vive o tempo todo dentro desse plano mental. Para eu ser transparente, para eu ser mais espontâneo, eu tenho que sentir. Porque nem tudo eu preciso pensar muito antes de fazer. Eu posso fazer muitas coisas, claro, tendo consciência, eu tenho que ter raciocínio crítico. Eu não posso também ser só o coração, né? De novo, aqui a gente entra dentro de um conceito de equilíbrio que nos outros vídeos que eu postei há pouco aqui no canal, a gente fala, né, sobre esse equilíbrio, né? Aqui eu também tenho que ter um equilíbrio, porque eu também não posso ser só emoção. Mas eu também não, mas é extremamente desequilibrante e nada saudável eu ser só o intelectual, só o plano mental. Eu preciso sentir. Na verdade, a experiência aqui da Terra, ela nos convida a isso, né? Ela nos convida a isso. E é um equilíbrio a gente conseguir trabalhar essas duas potências nossas, né? Ele vai também nos trazer a percepção de integração com o todo, dando consciência de que não há separação entre você e os outros. Porque quando a gente vive muito no plano mental, a gente até pode entender teoricamente que eu não sou um indivíduo desconectado dos outros. Mas pode ter certeza que se você não sente com o coração, uma coisa que vem lá de dentro, do seu lado emocional mais sublime, você não tem a experiência de sentir uma integração com outros. E é por isso que lá no início do vídeo, no chamado, do início, né, eu coloquei a frase de que você está vivendo a sua vida legal, mas tem alguma coisa que parece que falta lá dentro. E possivelmente essa coisa seja relacionada a você não estar conseguindo se entregar. Você não está conseguindo se sentir conectado aos seus sentimentos, para você conseguir, através dos sentimentos, se conectar com outras pessoas. E ter essa troca de energia, essa troca dessas vibrações que só o nosso coração consegue interpretar, porque quando a gente até pode falar assim a gente vai estudar o que é o amor, a felicidade, a tranquilidade, aspectos abstratos que a gente pode, de repente, filosoficamente, conversar horas e horas sobre eles. Mas, quando a gente sente com o coração,
a gente não precisa de horas e horas de teoria para compreender o que é o amor. O que é uma conexão verdadeira com outra pessoa. O que é sentir uma alegria que brota lá de dentro. Por que eu não preciso da teoria? Porque eu estou sentindo com o coração. E isso, até hoje, eu acredito, aqui vai uma coisa que eu vou dizer, tá? Eu não li em nenhum lugar, mas eu acredito que não existe conhecimento teórico que consiga descrever o que de fato são esses sentimentos mais sublimes sem a gente senti-los. Porque, de novo, a gente pode criar teses, 500 páginas de um livro, ler sobre o amor. Se a gente não sentir ele, ele não existe. Só na teoria. Ele não existe. Porque ele não tem como ser transcrito num conceito específico. E é claro que quando a gente não consegue sentir isso, a gente vai se desnutrindo, a gente vai se desnutrindo porque isso nos alimenta como seres vivos. A gente pensa só que para a gente se alimentar a gente precisa ingerir um alimento, mas o alimento eu diria que pode ser uma das coisas que menos alimenta das coisas que a gente mais precisa como seres cósmicos e até físicos. Porque a gente vai analisar que a gente precisa de água também, óbvio. Né? O alimento tem muito de água. Mas a gente precisa muito mais de ar. Mas a gente precisa muito também de energias que estão presentes na natureza, que nós não enxergamos, nós não percebemos aqui no plano material por muitas vezes, mas a gente utiliza muito delas para que a gente consiga existir aqui. Senão, nós não existiríamos mesmo com alimentos, nutrientes, enfim. E tem essas outras coisas mais sublimes que nutrem muito, que é esse sentimento de amor. E isso não tem teoria que transcreva, que consiga explicar. Pelo menos nós, na nossa sociedade, não temos. Pelo menos nós ainda não temos isso, essa teoria. Então é por isso que eu digo, eu, Arturo, digo isso. Bom, vamos para a kunzita. A kunzita aqui, tá, ela é um cristal também, né? Um mineral. Ela vai eliminar resíduos emocionais, liberar emoções, especialmente aquelas onde a causa é de encarnações passadas. E daí foi aquilo que eu falei lá no início, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma coisa dentro de mim e eu não sei de onde é que isso vem. Porque não me parece que tem uma causa aqui nessa encarnação. E daí a gente vai perceber que tem uma causa em outras encarnações. Então aqui ela vai nos auxiliar, né, nesses resíduos emocionais. Porque sim, é muito provável, se você sintonizou nesse vídeo, é muito provável que você tenha bloqueios emocionais por conta de traumas, de medos, a partir de experiências que você teve que ainda não foram bem ressignificadas. Que não, ainda elas estão lá numa forma de uma cicatriz ainda, e a gente precisa curar isso, tratar essa ferida, né, ou essa cicatriz, selar isso, para que você consiga ressignificar e não ter mais medo, não sentir mais um trauma a respeito disso, e não ter, principalmente daí então, bloqueios, né, com relação a isso. A kunzita ela também vai ajudar a manter pensamentos amorosos, né, pois ela nos conecta a um amor universal, né, um amor sem limites, eu diria assim. É claro que é uma caminhada, tá? É uma caminhada, porque se você está muito tempo desconectado do seu plano emocional, você precisa primeiro ver o que está lá. E muitas vezes, eu sempre gosto de lembrar, né? Mudanças acontecem, e quando mudanças estão para acontecer ou estão acontecendo, dá uma sensação de que a gente perde o controle, muitas vezes. E a gente tem que ter noção de que vai trazer mudanças para a nossa vida, porque se nós mudamos coisas internas, estruturas internas, isso vai se refletir em estruturas externas. Então nunca pense que uma mudança ela vai ser só dentro de você. Porque de fato a mudança é feita dentro de você.
mas ela vai repercutir fora. E às vezes nós nos apegamos a coisas externas que estão ligadas a alguns bloqueios internos nossos. E quando nós mudamos, quando nós conseguimos transmutar esses bloqueios, nós não queremos nos livrar das coisas externas que estão relacionadas a ele. Exemplo. Aqui é só um exemplo, tá? Às vezes eu me dou conta de que eu tô dentro de um relacionamento por conta de um trauma passado, pode ser de vidas passadas. E quando eu consigo perceber que existe esse trauma lá e ressignificar ele, mesmo que de forma inconsciente, uma série de acontecimentos na minha vida vão me mostrar que eu não preciso mais daquele relacionamento. Não, pelo menos, na conformação que ele se encontra. Porque, de novo, nós não precisamos dar um fim em tudo que existe na nossa vida quando a gente entra num momento de transformação. Nós precisamos dar um fim na forma como nós recebemos aquelas coisas todas que estão na nossa vida. Então, significa que eu tenho que terminar um relacionamento se eu percebo que... Se eu ressignifico alguma coisa na minha vida e consigo perceber que aquele relacionamento, na verdade, ele faz parte de um bloqueio que eu tinha? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você consiga mudar a forma como esse relacionamento ele acontece. Seja ele com uma pessoa, um relacionamento conjugal, ou uma amizade, ou um relacionamento dentro da sua própria família, relacionamento de trabalho. Você pode mudar e, de repente, quando vê, aquele relacionamento ele continua existindo, só que agora de uma forma muito mais saudável. Ou você pode perceber que não vai ter outra alternativa, você vai ter que se livrar daquele relacionamento. E isso é uma coisa que só você vai dizer, a partir, então, dessas mudanças internas. Mas é necessário ter a consciência de que, quando nós mudamos estruturas internas, nós também mudamos estruturas externas. Sempre. Então isso tem que ficar claro, tá? Porque aqui, com esse tratamento, a gente vai romper uma barreira, tá? Interna sua com relação às suas emoções. Mas você tem que estar ciente de que vai ter que encarar certas coisas. Porque não existem milagres. Eu sempre falo em todos os vídeos aqui. Não existem milagres. Nada vai fazer por você o seu trabalho. Nada. As coisas externas, elas podem te indicar um caminho, elas podem facilitar essas transformações para você. Mas se você não quiser, não vai acontecer. Você precisa obrigatoriamente querer que mude e fazer a força necessária para mudar. Mas quando a gente entra em contato com alguma energia que nos auxilia, fica muito mais fácil. Né? Isso é por isso que existe o tratamento aqui no canal, e existem milhares de pessoas trabalhando dentro da mesma área, com trabalhos muito similares a esse que a gente faz aqui no canal, que podem auxiliar você também. Então, na verdade, existem muitos caminhos. Existem muitos tratamentos, mas todos eles só irão funcionar se você fizer um movimento de transformação interna. Ele remove obstáculos do caminho e ajuda a nos adaptarmos às pressões da vida e recuperar lembranças reprimidas, tá? Eu vou lembrar dessas lembranças reprimidas de forma consciente? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja de forma inconsciente. Mas você vai ressignificar essas memórias a nível consciente ou inconsciente, auxiliando a remover esses obstáculos relacionados às pressões internas que você exerce sobre você dentro desse campo emocional que está sufocado. Porque, na verdade, por que existem pressões internas sobre mim nesse momento, de repente? Porque você está sufocando o seu lado emocional. E quando você aprisiona alguma coisa, vai haver uma pressão de dentro para fora. Porque ele precisa... Nós somos seres incrivelmente complexos. Se nós sufocamos algo dentro de nós, haverão pressões internas.
E uma hora ou outra vai aparecer. A diferença é quando. Porque nós temos como filhos da fonte criadora, espíritos, nós temos a eternidade para aprender a lidar com o nosso lado emocional. Então você tem o tempo que você quiser. Se você quiser agora, nesse momento, inclusive, parar esse vídeo e não seguir adiante para encontrar o seu lado emocional, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque você vai ter um momento certo em que você vai trabalhar isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser daqui 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. A única certeza que a gente tem de tudo, que eu sempre digo, é nós vamos evoluir. Com certeza. Porque a gente tem a eternidade para isso e a gente está aqui para isso. Agora, quem decide quando isso vai acontecer é você. Quem decide quando termina as pressões internas relacionadas a isso dentro de você é você. Agora, pode ter certeza que quando a gente remove esses obstáculos que estão impedindo, estancando a fluidez desse rio interno das emoções, fica muito mais leve de se viver. E a vida faz muito mais sentido. Não porque ela tem uma lógica, mas porque internamente você sente que ela faz sentido. Porque emoção, muitas vezes, não tem... Esses sentimentos positivos, eu quero dizer, às vezes não... Eles simplesmente brotam. Quando a gente é grato, quando a gente ama, eles estão lá simplesmente. Não tem uma lógica. Porque vocês já se perguntaram, por exemplo, sobre aquilo de amar incondicionalmente alguém? Aquela coisa de, eu sei que aquela pessoa não é perfeita. De longe ela é perfeita. E eu sei todos os problemas que ela tem. Mas eu amo muito ela. É isso, entende? Essa capacidade de amar, ela não está condicionada à lógica. Ah, eu amo ele por causa disso e disso e disso. Eu amo ela por causa disso e disso e disso. Muitas vezes não. Quando a gente ama, independe como a pessoa é. A gente simplesmente ama. E é por isso que muitas vezes eu tô reforçando aqui no vídeo que, embora no lado emocional e intelectual tudo tenha uma linha lógica, no plano emocional, pelo menos ainda, nós não conseguimos compreender muito bem como essa lógica funciona. Mas são sentimentos que simplesmente acontecem. E não tem lado teórico disso. É sentir. Não tem que pensar sobre isso. É sentir. E é isso que a gente está tentando agora aqui neste tratamento trazer. O sentir. Porque a vida faz muito mais sentido quando nós conseguimos sentir. Bom, depois veio o limão, né? Limão, não preciso dizer que é uma planta. A energia aqui do limão, elas são para pessoas que não sabem dizer não e ficam azedas e ácidas se punindo. Vamos ler mais um pouquinho aqui dele que eu já vou explicar o que isso significa. Para pessoas que estão voltadas para os outros e não para si. Tá? Auxilia muito em processos de autoculpa. Quando eu não consigo sentir, normalmente, muito provavelmente, existe uma culpa lá dentro. Um remorso, uma mágoa, uma autopunição. Porque eu não me permito sentir. Eu não me permito aproveitar os sentimentos na vida. O prazer das pequenas coisas. E aí, ou eu vou viver muito para os outros e vou me tornar uma pessoa amarga, porque na verdade eu vou viver me modelando ao que os outros estão pedindo e fazendo o que os outros querem e não vou conseguir sentir de verdade um prazer em fazer isso, porque na verdade eu não tô conseguindo desfrutar desse prazer. Então eu vou acabar voltando muito para os outros e pouco para mim mesmo, porque eu prefiro não me enxergar, porque eu prefiro não perceber o que eu estou pedindo, o que o meu corpo está pedindo,
Às vezes o que meu corpo está gritando, porque o corpo grita quando ele precisa. Então, esse sentimento de autoculpa, essa punição, vai fazer com que eu me desdobre para fazer as coisas pelos outros e eu acabe nunca conseguindo fazer as coisas por mim. Mas por mais que eu faça as coisas pelos outros, eu ainda assim continuo sendo uma pessoa amarga e azeda. Porque tem muito dessa coisa, né, de quando as pessoas elas fazem algo pelos outros, envolve essa coisa da caridade, né, de se doar. Mas é que nesse caso não é isso que eu tô falando. Porque quando a pessoa ela faz as coisas pelos outros, vive pros outros, e ela tá dentro de um processo de autoculpa, de punição, de mágoa interna, ela não tá fazendo pros outros porque isso é caridade, ela tá fazendo pros outros porque ela tá fugindo dela mesma. Porque ela prefere se ocupar com os outros do que com ela. E é claro que isso vai torná-la uma pessoa amarga. E por mais que na frente dos outros, você, por exemplo, se é o seu caso aqui, e tá tudo bem, tá? Não tem julgamento aqui. Porque todos aqui precisamos de atendimento. Todos, de alguma forma. Então não tem nenhum tipo de julgamento aqui, tá? Mas começa a reparar. Se você se identificou com esse padrão, tá? Começa a focar mais em você. Começa a perceber o que o teu corpo tá pedindo. O que lá dentro tu tá pedindo. Por que eu tô assim, mal-humorado? Ou me sentindo desconectado com os meus sentimentos? Que daí você vai começar a perceber que de repente você não precisa ser essa pessoa azeda e amarga. Você vai entrar em contato com seus sentimentos, você tem que se perdoar para conseguir fazer isso, reconhecer quem você é, ou se conhecer, porque às vezes a gente não se conhece muito bem. Porque daí então sim você vai conseguir fazer pelos outros de uma forma caridosa, de uma forma carinhosa, e não só porque é uma tarefa para executar. Como uma forma de não investir tempo em você para que você não escute aquilo que você precisa. Então aqui o limão ele vai auxiliar nisso, tá? Depois veio um floral que também é do sistema Bush australiano, tá? Que é uma planta, né? A essência vibracional de uma planta, que é o Red Lily. Para pessoas que vivem no mundo do pensamento e agem pouco, tá? Aqui de novo a gente está falando do plano, né? Do pensamento, plano intelectual. Acaba vivendo muito num plano abstrato. É uma pessoa letárgica, uma pessoa que deixa para depois, uma pessoa que procrastina. E acaba que a vida vai passando e ela está completamente desconectada. Ela se sente muitas vezes aqui flutuando, assim, né? Como se a maré levasse ela, né? Então aqui até pode ser que tenha relação ou não com aquele padrão ali do limão, tá? Porque, claro, quando a gente está só indo muito atrás do que os outros pedem e a gente vai fazendo e tudo mais, a gente se desconecta de quem a gente é e a gente vai sendo levado pelos pedidos dos outros. Então pode ser que tenha a ver também ali. Não são dois perfis diferentes, né? Então você pode se identificar com as duas coisas, se for o seu caso. Esse perfil, na verdade, que vai ser trabalhado com o floral Red Lily, normalmente são pessoas que não prestam muito atenção naquilo que estão fazendo. Fazem quando fizeram e nem se deram conta de como que aquilo aconteceu, como é que fez. Às vezes acabam até sendo um pouco desastradas, porque não tem ali a presença naquilo, porque ela não está sentindo aquilo que ela está fazendo. Ela só está fazendo uma tarefa. Não está fazendo
colocando ela ali, a presença dela ali, a gratidão nela naquele momento. Então vive nesse estado de desconexão, né? E é claro que daí aqui isso pode acarretar em falta, né, de interesse no mundo, né? Isso vai acarretar em falta de interesse no mundo e também pode acabar acarretando em falta até de memória, porque não está ali presente de verdade, né? Fica muito no plano mental, nas telas mentais, né? Fica um monte de telas mentais no plano mental e não consegue daí enxergar o entorno, né? Porque está muito lá dentro. Até que, se você é o tipo de pessoa que dorme muito como uma forma de fugir da realidade, tá bem associado com o que esse floral aqui, o Red Lily, vai trabalhar, tá? Pensa assim, se você já foi dormir para se desligar de tudo, ou isso é um hábito comum na sua vida, porque você foge, a dormir é uma forma de fugir do restante, isso é um hábito comum, então tem que tomar cuidado com isso. Depois vai vir aqui um blend, na verdade. Eu não sei se já veio em algum outro vídeo aqui. Vão vir aqui mais blends, inclusive. Mas um dos blends aqui que vieram, que daí seria um composto com várias essências florais, é o blend do sistema Bush australiano, chamado Emergency Essence, tá? Ele aqui, ele vai auxiliar em quadros de grandes ou pequenas crises nervosas, né? Aliviando o medo, o pânico, essa tensão com relação a esses traumas e esse estresse mental e físico que vai desencadear com essas transformações. Porque eu falei ali no início, mudanças internas acabam repercutindo em mudanças externas. E as mudanças internas por si só, elas podem ser um pouco dolorosas e nos trazerem alguns casos de medo, né? De pânico, de estresse por conta disso tudo que está mudando. Porque quando você aceita essas mudanças, você está saindo fora de uma zona de conforto. E quando você sai fora de uma zona de conforto, é tudo novo. Então isso dá medo. Eu fiquei anos dentro daquela casa. Quando eu vou sair daquela casa e ver o que está fora dela, é tudo novo. Então pode me gerar medo, pode me gerar pânico conforme eu for caminhando por fora dela, nessa nova zona, que não é mais aquela zona de conforto. Então aqui, essa essência, esse blend, ele vai nos auxiliar, nesse caso em específico, como um calmante para esse processo de transformação, para que ela ocorra na sua vida, mas você não perca o controle, né? Para que você consiga dar lugar para esse emocional que pode estar lá guardado com algumas coisas não muito legais, sem ter crises nervosas, né? Crises de pânico, mas que você consiga ficar mais sereno para receber todas aquelas informações e ir conseguindo organizar aquilo tudo. Pensa que você tá abrindo a porta de um quarto que tá escuro, tá todo bagunçado, e não tem outra alternativa senão abrir essa porta, acender a luz desse quarto e começar, pouco a pouco, a organizar o que está ali dentro. Não dá mais para deixar aquele quarto do jeito que está. Mas eu não sei o que está dentro daquele quarto. Então eu tenho medo. E eu não sei, conforme eu vou mexendo, eu vou organizando. No início parece que está tudo muito bagunçado. Muita coisa ali que eu não estava querendo enxergar que eu começo a ver. E isso tudo vai causando esse estresse. E daí esse floral aqui ele vai auxiliar a mantenha calma, fica tranquilo. Pouco a pouco, passo a passo, cada coisa vai ganhando o seu lugar. E quando você percebe aquele quarto escuro e bagunçado, que você nem sabia o que tinha, está todo organizado. É isso que vai acontecer agora, né, com esse tratamento. Você vai começar a mexer nesse quarto bagunçado escuro, dar luz, organizar, decorar ele e deixar ele lindo para que você consiga entrar nele e se sentir bem. Para que você consiga entrar nele e sentir o que você não está conseguindo sentir, que só está ficando aqui, ó,
no plano mental. Vamos organizar agora esse quarto emocional. Depois a gente vai vir aqui para o Dynamis Essence, que também é um blend floral do sistema Bush australiano, ou seja, também é são várias essências de várias plantas juntas, formando esse floral composto, né, que é esse blend, para trazer de uma vez só o conjunto de todas essas plantas, dessas energias vibracionais de todas elas. E daí, nesse caso, o Dynamis Essence ele vai trazer energia, vitalidade, por isso que é Dynamis. Dinâmico, né? Vai trazer essa dinâmica, entusiasmo, alegria abundante. Tô lendo aqui agora tudo que está escrito. Ele vai trazer energia, vitalidade, entusiasmo, alegria abundante através do equilíbrio e pela estimulação das glândulas suprarrenais e tireoide. Então, até se você tem algum problema com relação a essas glândulas, pode ter certeza que vai acabar auxiliando nisso tudo. Porque esse floral ele vai trazer essa vitalidade, vai trazer esse entusiasmo para explorar esse novo mundo. Porque é um novo mundo lindo que você está perdendo, não querendo entrar em contato com o seu lado emocional. Mas o nosso lado emocional, ele é riquíssimo. Nós somos seres muito complexos intelectualmente. Mas o lado emocional, quando ele está organizado, ele não é só complexo e rico. Ele acaba se tornando algo, na verdade, muito pelo contrário, ele se torna simples. Porque ele é. Não precisa pensar a respeito. Ele é. Então você está perdendo isso tudo, esse novo mundo. E essa vitalidade, esse entusiasmo que essa essência vibracional está trazendo, é para você ter esse entusiasmo para desbravar esse mundo. Lindo, cheio de cores. Porque o mundo racional, ele não é tão vívido e tão vibrante e tão colorido quanto o mundo emocional. Não é. E é claro que o seu mundo emocional, ele pode estar em preto e branco, ele pode estar sem muitas cores, né? Meio nublado. Mas no momento que você começar a organizar, tenha certeza que você vai encontrar muitas cores nesse jardim das suas emoções. E depois, por último, vem uma essência também do sistema floral Bush australiano, que é o Kangaroo Paw, tá? Ele é ideal para pessoas com dificuldade de integração social, autocentradas, às vezes egoístas, não percebendo a necessidade dos outros à sua volta. Por quê? Porque eu estou desconectado. Eu não consigo estabelecer uma conexão forte com as pessoas ao meu redor. Porque eu não consigo me conectar com as pessoas de uma forma intensa, forte e verdadeira, enquanto eu não tenho uma conexão comigo mesmo. E se eu decidir fechar a porta do meu lado emocional e não me conectar com ele, não entrar eu não consigo me conectar com o lado emocional das outras pessoas. Então parece que eu tô meio oco. Parece que eu não vivo aproveitando as coisas que a vida tem para me dar. Eu não vivo aproveitando o que os outros têm para me oferecer. Porque eu tô desconectado deles. Porque eu tô desconectado de mim mesmo. Então aqui é auxiliar nesse sentido que essa essência está trazendo, né? Eu me integrar socialmente, eu conseguir me misturar com pessoas, eu conseguir trocar energia com elas de uma forma benéfica. Porque daí eu vou conseguir ser menos autocentrado nos meus problemas, né? Nesse caso aqui, nisso tudo. Né? Estimula a empatia e amplia a consciência. E auxilia a personalidade daqueles que vivem no conceito de insegurança, desvalorização e desqualificação de si mesmas. Tá? É claro, lembra lá que eu estava falando do limão? Da autopunição, da mágoa, do rancor que eu guardo dentro de mim? Desse ressentimento comigo mesmo, de não trabalhar o auto-perdão? É claro que se eu não consigo me sentir merecedor, valorizado, eu vou com o tempo bloqueando as minhas emoções. Porque é um sentimento ruim. É horrível a gente se desvalorizar. É horrível a gente sentir vergonha de quem a gente é.
E se eu vivo constantemente, ou se eu tive experiências em encarnações passadas de muita angústia com as minhas emoções, eu vou bloqueando, vou bloqueando, vou bloqueando, vou bloqueando, e quando vê, eu tô numa carapaça e eu não consigo mais me conectar com os outros. Porque eu criei uma carapaça, um escudo, e com esse escudo e essa carapaça, ninguém chega perto de mim e eu não chego perto de ninguém. Só que ao mesmo tempo, essa carapaça ela é interna. Porque eu criei uma carapaça nas minhas emoções. Mas lembra, a pressão está lá. E a gente tem a vida inteira, a eternidade inteira para resolver esses problemas. Quando que eu vou resolver eles? Agora. Vamos passar então para a segunda parte do nosso tratamento. Só lembrando, deixa um copo de água do seu lado. Nesse momento, segundo orientações dos mentores, o ideal é que você se concentre no aqui, no agora, no presente, neste trabalho. Para tudo que está fazendo. Se durante o vídeo você estava lavando louça, fazendo comida, limpando a casa, trabalhando, agora, nesse momento, você vai focar no aqui e no agora e a gente vai fazer junto essa meditação, ou melhor, essa mentalização. Você vai colocar a água do seu lado, vai seguir junto comigo dentro do áudio que vai vir a seguir aqui no vídeo, vai canalizar todas aquelas energias junto comigo para você, para o ambiente da sua casa, do seu trabalho, e também para a água, para que você receba essas energias desses cristais, dessas plantas, essas energias da natureza que estão sendo direcionadas e disponibilizadas para você, para auxiliar você nesse processo de autocura. Eu agradeço profundamente pela confiança. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se vibrou no seu coração, dá um like, porque isso é importante para que o canal ele cresça e a gente consiga levar para mais pessoas esses tratamentos. E se você conhece alguém que você lembrou, escutando essas coisas aqui todas, e sente que ela precisa receber essas energias, compartilha com essa pessoa também, para que a gente consiga aumentar essa corrente de luz, essa corrente do bem, para distribuir essas energias, né, de Gaia que são tão benéficas e que estão aí disponíveis para nós. A gente só precisa sentar, concentrar e canalizar elas para que elas sirvam através desses efeitos energéticos, terapêuticos, né, e de processo de cura para que a gente caminhe nesse processo de autoconhecimento e principalmente de acordo com aquilo que a gente tem dentro, né, refletindo aquilo que a gente tem dentro, sem ter medo de abraçar as nossas sombras, mas entendendo que elas estão lá e elas precisam ser iluminadas. E a gente precisa encarar aquilo lá e a gente precisa tratar aquilo tudo para que a gente vá se conhecendo. Ninguém aqui é luz completamente. Ninguém aqui na Terra é luz completamente. Todos temos luz e sombra. E as duas coisas são imprescindíveis para que a gente consiga caminhar constantemente livres, cada vez mais livres, nesse processo de autodescobrimento. Este é um momento sagrado, onde é importante que a sua atenção esteja no aqui e no agora. Portanto, deixe de lado todo e qualquer compromisso que você tenha, responsabilidade, pois este é um momento só seu, onde você se dá de presente este momento para si. Nada mais importa. Relaxe seus ombros, suas pernas, respire fundo, relaxe seu rosto, livre o seu rosto de todas as tensões. Conectamos a nossa mente, a mente da fonte criadora, o nosso coração ao coração de Sananda e ancoramos a nossa energia em Gaia
solicitando a ela e a todos os fractais da natureza, aos nossos irmãos elementais, às energias dos cristais e das plantas, a possibilidade de movimentarmos essas energias e canalizarmos os seus princípios terapêuticos e energéticos, com o propósito de cura e evolução do seu ser, enquanto habitante desta morada cósmica que é Gaia. Solicitamos a canalização através das energias criadoras de Gaia, a energia da opala cereja, para que possa nos auxiliar, estimulando a nossa espontaneidade e a nossa transparência. Pedimos aos guardiões e elementais que cuidam da energia vibracional da planta Sydney Rose, do floral bush australiano, com o princípio terapêutico e de cura, para que nós possamos desbloquear as nossas emoções, para que voltemos a sentir com o coração, percebendo a integração que temos com o todo. Pedimos também a canalização da energia Kunzita, a energia de um cristal que nos auxilia a eliminar os resíduos emocionais e liberar as emoções, principalmente aquelas em que as causas estão em outras encarnações. Canalizamos a energia vegetal com um princípio terapêutico de cura a partir dos fractais de Gaia. Canalizamos a energia do irmão vegetal limão com um princípio terapêutico e de cura, nos auxiliando em desequilíbrios pulmonares, nos auxiliando nos processos de auto-perdão. Pedimos para Gaia as propriedades terapêuticas da energia vibracional da planta Red Lily, do sistema bush australiano, para nos auxiliar a sair um pouco do mundo mental e agirmos mais, sentirmos mais, vivermos mais presentes e conectados com o nosso campo emocional. Pedimos também a canalização da energia do blend floral bush australiano Emergency Essence para quadros de grandes ou pequenas crises nervosas, para que essa energia possa auxiliar nos processos de transmutação que aqui estão sendo trabalhados, aliviando as tensões, os medos, enquanto nós vamos fazendo a limpeza das energias do nosso campo emocional. Solicitamos as propriedades do blend floral do sistema bush australiano Dynamis Essence. Solicitamos aos guardiões que cuidam dessa energia com o propósito de trazer vitalidade a esta fórmula, entusiasmo e alegria abundante para estarmos equilibrados e energizados para fazer essas transmutações no contato com o nosso campo emocional. Pedimos também aos guardiões e elementais da natureza a canalização do floral bush australiano Kangaroo Paw, nos auxiliando a conseguirmos interagir bem com as pessoas ao nosso redor, em equilíbrio, respeitando os limites das pessoas e os seus, para que flua, para que os relacionamentos fluam em equilíbrio, com serenidade, de forma fraterna e saudável, pois você se valoriza e você entende e compreende quem você é, amando e respeitando esta figura que agora
você passa a perceber sobre si mesmo. Imagine neste momento um tubo de luz. Essa luz vai selando, uma luz dourada, intensa, e essa luz vai descendo pela sua coluna, vai descendo pelas suas pernas, até encontrar a sola dos seus pés. Ao encontrar a sola dos seus pés, essa luz dourada enraiza-se no chão, raízes de luz que buscam a nutrição necessária a partir dos fractais de Gaia, das energias de Gaia, para que você esteja sempre vitalizado, energizado, para desempenhar tudo o que precisa, para fazer todas as transformações que precisa e para sentir-se parte de tudo isto, que por onde você passe, possa sempre levar esta mesma luz que está recebendo neste momento, através das suas emoções, através das suas razões, através da sua lógica, através do seu raciocínio, funcionando de forma equilibrada. Agradecemos aos fractais da natureza, aos nossos irmãos elementais, agradecemos a Gaia por tudo que aqui foi trabalhado, por todas as energias que aqui foram recebidas. E pedimos para encerrarmos este trabalho, amparados e iluminados pelo amor de Cristo, pelo amor de Sananda. Gratidão, gratidão, gratidão.